Pode ser. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, ADOC, Kennedy Nunes, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Bom dia, senhor presidente. Faço a leitura da ata da 101ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi realizada no dia 9 de dezembro de 2020, com a presidência do deputado Mauro de Nadal e as secretarias dos deputados Laércio Schuster e Nilson Uberlanda. Às 14 horas do dia 9 de dezembro do ano 2020, nessa cidade, em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ADOC, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância ao parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovada. O expediente foi solicitado pelo presidente que fosse feita a distribuição e, em breves comunicações, não houve por não ter oradores inscritos. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 15 horas e, reaberta, o senhor presidente adentrou no horário dos partidos. Nesse horário, destinado aos partidos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Kennedy Nunes, pelo Bloco Social Democrata, Gessé Lopes, pelo PSL, Fernando Krelin, pelo MDB, Luciano Carminati, pelo Partido dos Trabalhadores e Renato Pique, pelo Partido Liberal. No momento seguinte, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente anunciou o próximo horário, que é a ordem do dia. Foi aprovado em redação final, exarada ao projeto de lei complementar 16/2020. Após ser discutido com os senhores deputados Fernando Krelin, João Amin e Gessé Lopes, foi aprovado por maioria, com o voto contrário do deputado Gessé Lopes. O projeto de lei número 119/2019. Foram aprovados ainda em turno único o projeto de lei número 382, 444, 446/19 e 305/20, respectivamente. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para 16 horas e 16 minutos. Para constar, o segundo secretário fez a ata que eu acabo de ler. Ata da 33ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi realizado no dia 9 de dezembro com a presidência do deputado Mauro de Nadal e secretaria dos deputados Laércio Schuster e Altair Silva. Às 16 horas e 16 minutos do dia 9 do mês de dezembro de 2020, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais zaradas aos projetos de leis número 119, 382, 484, 466/19 e 305/20, respectivamente. Foram aprovados ainda os pedidos de informação 786/20 e as moções números 577, 578 e 580 a 582/20, bem como os requerimentos 1560/20. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 1562 e 1564/20 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações números 2199 a 2204, 2199 e 2204 a 2220/20. Não houve oradores em explicações pessoais, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário fez a ata que acabo de ler, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno, dou-as por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Deputado Fabiano da Luz, por 10 minutos. Bom dia, presidente Berlanda, bom dia a todos os deputados, deputadas, a todos que nos acompanham. Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E também é um dia que nos faz pensar e refletir um pouco sobre as nossas atitudes e ações para com as pessoas que realmente precisam na sociedade. Se estamos de olhos abertos ou dando as costas para essas pessoas.
existem muitas pessoas que nascem com alguma deficiência e que precisam de atenção. E existem inúmeras pessoas que adquirem uma certa deficiência ao longo da vida, dos anos, e que também precisam de atenção. Eu recebo aqui, como um dos coordenadores da Frente de Saúde Mental, um manifesto da Frente Ampla em Defesa da Saúde Mental, da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial em Santa Catarina, que traz em seus argumentos o seguinte tema: o atendimento no Brasil às pessoas em sofrimento psíquico, inclusive aqueles relacionados ao uso de drogas, modificou-se historicamente a partir do movimento de luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica brasileira, os quais sustentaram a aprovação da Lei 10.216 de 2001. Se antes as pessoas em sofrimento tinham somente o hospital psiquiátrico ou manicômio como espaço destinado ao tratamento, onde diversas violações de direitos humanos eram e ainda são cometidas, como resultado do movimento da luta antimanicomial e também da reforma psiquiátrica brasileira, foi implementada uma rede de serviços públicos do Sistema Único de Saúde, proposta de modelo de atenção em comunidade e no território, a fim de proporcionar o verdadeiro cuidado que as pessoas mereciam, o cuidado em liberdade, marcado pelo respeito à autonomia e à dignidade da pessoa humana, um cuidado baseado no modelo psicossocial. Como preconiza a lei, ainda é preciso que reiteremos às pessoas que são atendidas, inclusive aquelas que ainda moram nos hospitais psiquiátricos, seguir com este procedimento de substituição por serviços de atenção em liberdade e proporcionar o cuidado em saúde mental por meio da oferta de uma rede de atenção psicossocial que valoriza o sujeito cidadão que sofre mentalmente. O que a rede seja cada vez mais forte e potente no espaço de vida das pessoas, que é a comunidade. Esse contexto é resultado do trabalho e das mudanças que o conjunto da sociedade civil organizada tem proporcionado, contando com o respaldo de profissionais de diversas categorias, usuários do sistema de saúde e seus familiares, profissionais da academia, estudantes e gestores públicos. Não podemos ficar inertes ao ataque que a atual política de saúde mental do Brasil está sofrendo numa tentativa traiçoeira de retrocesso no modelo de cuidado às pessoas em sofrimento psíquico, que há mais de 20 anos vem atuando diuturnamente no cuidado em liberdade, autonomia e espaços de construção e de vida para esses sujeitos tão alijados da nossa sociedade. Na última quinta-feira, dia 13, em reunião no Conselho Nacional de Secretários de Saúde, foi criado um grupo de trabalho que apresentará no dia 17, na Comissão de Intergestores Tripartite, uma proposta que configura uma nova política de saúde mental. A prévia apresentada da proposta encontra alinhamento com uma única categoria profissional, a dos psiquiatras, organizados através de associações brasileiras de psiquiatria, e preconizam o retorno aos hospitais ambulatórios como principal serviço. Isto significa dizer que está em curso a construção de normativas para o SUS que não estão de acordo com os princípios de atenção do sistema, levando em consideração que não houve diálogo com as demais categorias profissionais, desconsiderou a necessidade de diálogo em todas as instâncias do SUS, competentes, tais como a Conferência de Saúde, Saúde Mental, Conselhos de Saúde, movimentos existentes, formais, colegiados de saúde mental, escolas formadoras, frentes parlamentares, desconsiderou os movimentos sociais e ignorou milhares de pesquisas das últimas décadas. A partir do que foi exposto pela representante do Ministério da Saúde ao CONAS, prevê-se a extinção dos equipamentos do SUS denominados consultórios na rua, serviço residencial terapêutico e unidade de acolhimento. É um desmantelamento das redes de atenção psicossociais, desassistência à população em situação de rua, em que o consultório de rua, como um importante serviço que garante acesso ao cuidado em saúde, impossibilidade de se prosseguir com o cuidado das pessoas egressas dos hospitais psiquiátricos e aumento da população presa dentro do manicômio,
visto que o serviço proporciona um local de moradia, ou seja, que o serviço residencial terapêutico proporciona um local de moradia com respeito e dignidade, e também o enfraquecimento dos cuidados à pessoa com problemas relacionados ao uso de drogas, que contam com suporte a partir de um cuidado que o Centro de Atenção Psicossocial coordena. É de se prever que, com a nova política, o recurso financeiro dos serviços comunitários, inicialmente, mas também um possível desfinanciamento nos CAPs, tendo em vista que eles perdem o papel estratégico que hoje têm, deixe de ser direcionado ao município pequeno ou médio porte. A nova política proposta pela Associação Psiquiátrica é chancelada pelo Ministério da Saúde e vai na contramão do que se vem construindo no SUS a respeito da municipalização da saúde e também da autonomia dos entes para gerir o cuidado em saúde de seus munícipes. Quanto ao que denominamos manicômio, para além da sua materialização nos conhecidos hospitais psiquiátricos, ele se expressa de outras formas, que podemos resumir em olhares e atitudes que promovem ou busquem legitimar a exclusão social, o preconceito de todos os gêneros e formas e o estigma. A Frente Ampla em Defesa da Saúde Mental, da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial em Santa Catarina encontra-se alinhada a todos que lutam por moradia digna, pelo combate a todo tipo de discriminação, por acesso à educação de qualidade a todos, pela defesa dos direitos de todos os cidadãos de ter uma vida digna e livre. É importante enfatizar que a política de saúde mental são processos em construção e disputa, não são estáticos, são dinâmicos, exigem investimentos e transformações. São mais de 35 anos de reforma psiquiátrica no Brasil, quase 20 anos desde a promulgação da lei que representa o início do projeto de atenção à saúde e à liberdade. Avançamos significativamente na assistência social, na saúde mental no país e não podemos permitir tal retrocesso. Ao longo dos últimos anos, a falta de investimentos na saúde e na saúde mental já tem freado esses avanços, deixando trabalhadores em condições precárias de trabalho e provoca a desassistência da população como um todo. É preciso pensar em mudanças para a política da saúde mental em conjunto com a sociedade, em um processo democrático, sem perder de vista seus princípios e diretrizes de atenção e cuidados em liberdade. Seguimos lutando intensamente na defesa da reforma psiquiátrica antimanicomial, por uma sociedade sem manicômios. É o que relata a Frente Ampla em Defesa da Saúde Mental, da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial de Santa Catarina. Resumindo, o que se quer dizer aqui é que a Associação Psiquiátrica quer, mais uma vez, com que todos os pacientes sejam, mais uma vez, encaminhados aos centros, aos hospitais, aos manicômios, e que eles sejam encarcerados ali para os seus tratamentos, e não que as pessoas, que filhos da sociedade, que membros da sociedade, sejam tratados com mais dignidade, humanidade, com respeito, e que eles possam, sim, estar entre nós, estar interagindo com a sociedade, o que facilita ainda mais a sua recuperação. E também sobre a grande denúncia que se tem de que ainda os métodos que são utilizados em alguns hospitais psiquiátricos, que ainda usam aparelhos de choque, são utilizados no Brasil e em Santa Catarina, que já foi comprovado que é, sim, em grande parte, uma tortura a essas pessoas. Assim, estas pessoas consideram esses métodos como uma tortura. Na reunião que nós tivemos da Frente Parlamentar, aqui na Assembleia Legislativa, nós ouvimos relatos de pacientes que têm temor, pavor desse tratamento à base de choque que sofrem nos manicômios. É isso que nós precisamos, em pleno ano de 2020, viver uma nova era, um novo tempo e uma atenção toda especial a essas pessoas que precisam da nossa atenção enquanto sociedade. Obrigado, presidente. Ok, dando continuidade em breves comunicações, o deputado Kennedy Nunes, por 10 minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Fabiano, por esse tema que traz aqui, que na verdade a gente precisa dessa luta antimanicomial,
que a gente precisa dar dignidade. Eu queria falar sobre um assunto. Tem algumas coisas que eu, na verdade, tento compreender, deputado Fabiano, deputado Ismael, deputado Márcio, que eu vejo aí, deputada Ada. Tem algumas coisas que eu tento compreender e, às vezes, eu tenho dificuldade para compreender, senhor presidente. Sério mesmo. Na terça-feira, hoje é quinta, ontem, todos os governadores foram a Brasília para uma reunião com o governo federal para tratar sobre a vacina. Nós temos dois problemas hoje, a doença e a vacina. Estavam lá todos os governadores, uma reunião com o ministro da Saúde e com o staff do governo federal. O que eu não compreendo? O que eu não compreendo é que a reunião que foi e aconteceu às 11 horas da manhã, Santa Catarina não teve a presença do governador. Me chamou a atenção que quem participou, representando o estado de Santa Catarina na reunião de governadores com o governo federal, não era uma reunião qualquer, uma reunião dos governadores, tinha lá 26 governadores e um substituto. Da onde é o substituto? Santa Catarina. E quem foi substituir? O secretário da Saúde, André Mota. Quem é o secretário da Saúde, André Mota? Esse daqui, ó. Pode colocar o som? Onde estão os 33 milhões dos respiradores fantasmas? Durante a visita do secretário da Saúde, a nossa repórter Dani Lando fez a pergunta que todos os catarinenses querem saber. Onde estão os 33 milhões dos respiradores fantasmas? Ouçam o que o secretário André Mota Ribeiro respondeu. Que esse é um problema antigo, envelhecido, né, que está sendo utilizado de uma forma cruel para se condenar um governo que, na verdade, foi o governo mais eficiente dos últimos 10 anos. E cada vez que a gente perde tempo para falar desse assunto, a gente deixa de falar de coisas realmente importantes, que é planejamento e o que fazer daqui para frente. Mas eu espero que isso seja enterrado uma vez por todas. Vocês ouviram? Desculpe, mas para não pairar nenhuma dúvida, eu vou pedir para repetir o que esse senhor disse ali no finalzinho, por favor. Mas eu espero que isso seja enterrado uma vez por todas. Esse cidadão que espera enterrar o assunto dos respiradores de uma vez por todas, que chama isso de assunto utilizado por quem não quer o bem do Estado, que chama isso de forma cruel de falar mal de um governo que para ele é o melhor dos últimos 10 anos, que diz que este assunto dos respiradores, o roubo catarinense, o roubo dos 33 milhões, que deu CPI, deu aquele roubo lá, você lembra aquele roubo? Os 33 milhões, dos 200 respiradores? Pois é, diz que é um assunto envelhecido e que precisa ser enterrado. Esse camarada é que representou Santa Catarina. Este cidadão, que era o secretário adjunto na época do roubo. Oi, ô André Mota, faz uma ação contra mim também, pedindo a minha cassação, como você fez com o Ivan, porque eu digo que é roubo. Faz. Tu não fez com o Ivan Nats? A relatoria está comigo. Já tranquilo, vou te dar a resposta, secretário André. Aqui a gente tem legitimidade de falar as coisas, principalmente de alguém
que olhou na baga dos teus olhos, André Mota, e você fez cara de mercador quando nós perguntamos se você sabia ou não, e você disse eu era adjunto. Você sentou na cadeirinha lá junto com os outros, lembra? E esse cidadão é que representou Santa Catarina. Aí eu fiquei assim, nossa, mas como é que pode uma reunião com 26 governadores e um secretário de saúde, justo de Santa Catarina? Aí eu disse assim, não, com certeza o governador deveria ter um outro assunto muito mais importante do que discutir com o governo federal vacina da Covid. Sabe, deputado Fabiano, qual era a agenda que o governador achou que é mais importante do que discutir com o governo federal sobre a vacina? É a inauguração do Centro de Inovação Vale do Rio do Peixe, em Joaçaba. Foi o mesmo horário, terça-feira, 11 da manhã, a inauguração de um centro de inovação. Aí olha a ilógica, ele deixa de participar da reunião com os governadores e o governo federal para tratar da vacina e faz aglomeração de uma inauguração de um centro de inovação tecnológico importante lá para a região do Vale do Rio do Peixe, mas que poderia ser do outro dia. A reunião dos governadores não poderia ser outro dia. Escuta, o governo federal chamou uma reunião com os governadores para decidir sobre vacina. Aí ele manda um ofício, vai me representar o secretário da saúde, reunião de governadores, vai me representar o secretário de saúde porque eu tenho um outro compromisso. Qual é o outro compromisso? Uma inauguração de uma obra. O que dizer? O que dizer de um governo que prioriza a inauguração de obra que pode ser feita à tarde? É só mandar um WhatsApp. A inauguração prevista para as 11 horas do Centro de Inovação do Rio do Peixe, vou ensinar o governo, foi transferida para as 14 horas, em virtude do governo federal ter convocado uma reunião extraordinária dos governadores para tratar sobre a vacina do Covid. Eu tenho absoluta certeza que ninguém iria reclamar desse adiamento, porque se tratava de vacina. O mundo está discutindo vacina. O governo fazendo aglomeração, inaugurando obras. Como a sociedade catarinense desde ontem está perplexa deste adiamento do tribunal misto que vai julgar a questão dos respiradores, ninguém compreendeu. E ontem, quando eu falei aqui, eu não tinha a confirmação ainda se tinha sido, mas Santa Catarina foi. A minha dúvida e a minha fala de ontem aqui foi confirmada. O presidente do Tribunal de Justiça simplesmente transferiu a data a ser marcada. Certamente eles vão esperar o Papai Noel, o Ano Novo, virada. Daí talvez lá por fevereiro marcarem, porque eles pensam que a gente vai esquecer. Eu não vou esquecer. Roda de novo para mim. Santa Catarina precisa lembrar disso daí. Não vou esquecer, não. Eu vou rodar todos os dias aqui. Durante a visita do secretário da Saúde, a nossa repórter Dani Lando fez a pergunta que todos os catarinenses querem saber. Onde estão os 33 milhões dos respiradores fantasmas? Ouçam o que o secretário André Mota Ribeiro respondeu. Que esse é um problema antigo, envelhecido, né, que está sendo utilizado de uma forma cruel para se condenar um governo que, na verdade, foi o governo mais eficiente dos últimos 10 anos. E cada vez que a gente perde tempo para falar desse assunto, a gente deixa de falar de coisas realmente importantes, que é planejamento e o que fazer daqui para frente. Mas eu espero que isso seja enterrado uma vez por todas. Não vamos enterrar, não, secretário.
E quando fala de planejamento, isso daí foi lá no início. Cadê o planejamento? Que está faltando leito de UTI agora? Ah, e respirador também. Obrigado, senhor presidente. Ok. Dando continuidade, em breves comunicações, a deputada Ada de Luca, por 10 minutos, deputada. Nilson Berlanda, em exercício. Caros ouvintes da TVA e da Rádio Leste. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, não poderia eu me furtar de falar algumas palavras. No dia de hoje, dia 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data serve para apontar a necessidade de ações do Estado e da sociedade no cumprimento dos compromissos civis, políticos, sociais e ambientais, previsto na Declaração Universal. Há 72 anos foi adotada pela Organização das Nações Unidas. A proteção dos direitos humanos em todo o mundo, ela é prioridade. A Declaração dos Direitos Humanos em todo o mundo, ela é uma prioridade. Todos nós sabemos que ver uma criança vivendo na rua, um doente sem tratamento médico, uma pessoa sendo maltratada ou alguém passando fome, são coisas muito, mas muito tristes mesmo, e muito difícil de nós que temos alguma condição aceitarmos e vermos essas situações. Essas situações são um atentado aos direitos humanos, é uma afronta aos direitos humanos. Através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os diversos países se comprometeram a realizar um esforço para eliminar todas as formas de afronta a esses direitos. O princípio básico dessa declaração está colocado logo no começo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e dignidade, ou vice-versa, em dignidade e direitos. Isso é muito bom, concordo. Baseado nesse princípio, a declaração proíbe a escravidão, a tortura, os maus tratos, enfim, todas as formas de discriminação e de violência, inclusive a violência verbal. Podemos observar que diversos problemas sociais do nosso país, do nosso estado e de alguns municípios, sim, de alguns municípios, também ferem os direitos humanos, como a fome, a falta de habitação, a falta do saneamento básico, e entre aspas se diga-se saúde. Falta de saneamento básico é falta de saúde, falta de segurança. Isso faz pensar uma coisa: não basta as pessoas terem direitos. Esses direitos precisam ser reconhecidos e aplicados. É preciso criar uma cultura de direitos humanos, porque só falar não resolve. Investir no capital social. Hein? Problema de áudio? Não, eu acho que é o próprio sistema que ela está na internet. O Ada, deputada Ada, está com um problema no áudio. Ela tem que ligar o microfone agora. Deputada Ada? Ada? Ô, deputada. Ela não está nos ouvindo. Problema de áudio aí, deputado Cobalcini. Deputado Bernardo, Hein? se o senhor quiser agora deixar ela para falar depois, porque nós não temos como estabelecer o áudio. Deputada Ada, problema de comunicação, a deputada Ada. Podemos passar para o horário dos partidos políticos mesmo, que ela não está. Tendo em vista aí o problema de áudio, a nossa deputada Ada de Luca, não havendo mais ninguém inscritos. Oi, Ada. Você quer concluir?
com problema no áudio. Oi? Está me ouvindo? Deputada Ada? Houve um problema com o áudio. Parece que ela está sem o microfone, ela não nos ouve. Então nós podemos passar para o horário. Oi, Ada. Tudo bem? Problema de áudio. Estás com problema aí no teu computador? Ok. Ela não consegue lhe ouvir. Então pode passar para o horário. Ok. Não havendo mais ninguém inscrito, em breve comunicações, passaremos ao horário destinado aos partidos políticos, por 10... o Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB, PSC, por 15 minutos. Alguém inscrito? Alguém deseja falar? Partido PT, Partido dos Trabalhadores, por 6 minutos. Suspendemos a sessão por 5 minutos.